Abra o seu coração e ouça uma palavra de fé, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Deus abençoe todos meus irmãos em Cristo, na graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus possa nos abençoar, nos ajudar, através da sua palavra. Irmãos, se Deus não nos ajudar através de sua palavra, então ninguém mais pode nos ajudar. Eu quero que os irmãos abram a sua Bíblia. Às vezes você não pode, está no trabalho, está em casa fazendo algum afazeres, mas você pode ler depois, que está aqui no livro do Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16. Eu vou ler do versículo 16 até o 24. Que Deus possa abençoar o seu coração, que Deus possa abençoar a vida de todos que nos escuta através desta mensagem. Jesus promete outro Consolador. Naturalmente, Jesus era um Consolador, mas Ele prometeu outro Consolador. E esse outro Consolador era Ele mesmo na pessoa do Espírito Santo. Hoje nós temos o Consolador, que é o Espírito Santo, em espírito e em verdade. Por isso você não vê, mas você sente o Espírito de Deus na sua vida. Consolador, que lhe consola nos momentos difíceis, nos momentos de aflições e de dor. Jesus promete outro Consolador. O Evangelho de João 14, 16. Diz assim, Jesus disse: Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfão, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo e vos também vivereis. Naquele dia vos conhecereis, que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Amém, povo de Deus? Escute bem o que a palavra do Senhor diz. Jesus, Ele manda o Consolador. Por isso que, se nós estiver em Cristo, Cristo está em nós, através do Espírito Santo. Mas o que me chama mais atenção é aqui no versículo 21,
que Jesus disse, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Ou seja, qual é a prova que eu amo a Deus? É quando eu guardo os mandamentos de Deus em minha vida. Esse guardar os mandamentos é eu praticar os mandamentos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Ou seja, não adianta eu dizer para os irmãos que eu amo a Deus. Não adianta isso. Isso não vai funcionar na minha vida. Eu só constato que eu amo a Deus quando eu guardo os seus mandamentos. Quando eu obedeço a sua ordem. Quando eu obedeço às escrituras sagradas em minha vida. Irmão, você pode ser uma pessoa melhor desse mundo, aparentemente. Mas se eu não guardo os mandamentos do Senhor, se você não guarda os mandamentos do Senhor, você não ama a Deus. Você não ama Jesus. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que ama será amado pelo meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não os Iscariotes: de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Amém, povo de Deus? Ou seja, Jesus disse o quê? Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Não adianta alguém dizer que me ama e não guardar e não obedecer a minha palavra. Irmão, não adianta. Jesus mandou a gente amar os nossos irmãos. Jesus mandou a gente nascer da água e do Espírito, sair do pecado, orar pelos nossos inimigos. Então, Jesus disse para Judas: se alguém me ama, guardará as minhas palavras, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Irmão, se você ama a Deus, você não tem sombra de dúvida a respeito da palavra de Deus. Se você ama a Deus, você guarda a palavra de Deus no seu coração. Se você ama a Deus, você se torna um homem e uma mulher obediente. Aí Jesus disse aqui, no versículo 23, que Deus e o Senhor Jesus, Deus na pessoa do Senhor Jesus, vem até nós e faz morada em nós. Porque, irmão, se nós somos morada de Jesus Cristo, nós amamos as suas leis, nós amamos a sua graça, nós amamos a sua palavra. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que estás ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Ou seja, quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Então não adianta você ser bonzinho, mostrar que é bonzinho, e não amar a palavra de Deus, e não guardar a palavra de Deus. Porque aí não tem como você dizer, como é que eu vou dizer que eu amo alguém se eu traio esse alguém? E eu não obedeço esse alguém. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Versículo 24 de João 14. E as minhas palavras, Jesus disse que não é dele, mas do Pai que me enviou. Então é preciso nós entender a palavra de Deus. A gente pode ver tantos irmãos que dizem assim, eu sou cristão, eu sou evangélico, eu amo a Deus, mas irmão, é só de boca para fora. Muitos. Porque não ama a palavra de Deus, não consegue obedecer a palavra de Deus. Não é apegado às coisas deste mundo. É apegado a bens materiais.
Então, meu irmão, se você ama a Deus, você precisa guardar a palavra de Deus. Se você ama a Deus, você ama o seu irmão. Você procura levantar o seu irmão. Você procura carregar a cruz junto com o seu irmão. É muito fácil eu dizer que eu amo a Deus e fazer tudo que eu quero, e fazer tudo que está na minha mente. É muito fácil. Eu tenho dito, irmãos, que às vezes a gente provamos que amamos não de palavras, mas de atitudes. É as nossas atitudes que constatamos que nós amamos. E eu quero dizer para você, irmão, que é preciso nós obedecermos para que possamos termos dias melhores. Eu sempre digo para os irmãos que os irmãos mandam tanta mensaginha, né? Olha, mensagem escrita, versículo bíblico, mas muitos não perguntou como está o irmão hoje. Se o irmão tem o que comer, tem o que beber, como é que está o irmão? Né? Não procure ajudar o seu próximo. É engraçado, né? Tem irmão que acredita em tudo que nós falamos. Em tudo que falamos para o seu próprio benefício. Crê que como nós oramos e jejuamos, Deus vai curar ela, vai prosperar ela, vai abençoar a família dela, o casamento dela. Ela crê em toda palavra que sai de nossa boca. Mas quando nós falamos na obra missionária, quando nós pedimos ajuda missionária, lá vem o missionário pedir. Ou seja, ela crê em tudo. Ela crê que ela só recebe pedindo. Mas ela não crê que ela recebe plantando, que ela colhe plantando. Eu quero dizer para você, meu irmão, que esse ano agora é um ano que Deus vai te dar uma oportunidade ou outras oportunidades para você ser abençoado. E o que você tanto pediu, e anos e mais anos passados, tanto você pediu para Deus e não recebeu, eu creio que esse ano você vai pedir, você vai receber, pedir não, você vai receber sem pedir, apenas plantando. Apenas com suas boas ações, para com Deus principalmente, para com a verdadeira obra de Deus. É obra de Deus, né? Porque nem tudo é obra de Deus. A obra de Deus tem que estar enquadrada salvação, vida eterna, largar o pecado, nascer de Deus e amar o seu irmão como a você mesmo, como nós amamos a nós mesmos. O Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16 até o 23. Se você ama a Deus, você guarda a palavra de Deus no seu coração e divide com o seu irmão. Que Deus abençoe. Abra o seu coração e ouça uma palavra de fé, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus.